tem muito a ver com o que está rolando aí nesses últimos tempos aí em relação ao São Paulo, né? Muitas denúncias de corrupção, escândalos, né? E o São Paulo com um sistema que se blinda de toda forma, que tenta sempre se proteger e proteger ali dentro seus dirigentes, né? Esses bastidores continuam turbulentos pelo seguinte, deixa eu pôr aqui essa outra imagem do nosso site, para a gente poder falar um pouquinho, porque outros dirigentes são alvos de investigação por esquema criminoso no São Paulo. Então, só para dizer aqui um resumão da coisa toda, foi uma reportagem publicada pelo Estadão ontem, que revelou alguns detalhes de inquérito que cita alguns nomes importantes, como Carlos Belmonte, Rui Costa e Nelson Marques Ferreira, ex-diretor adjunto de futebol do São Paulo. Todos eles são mencionados numa apuração que envolve a empresa Offside, que é responsável pela logística de jogos de vários clubes da Série A do Brasileirão. A companhia é apontada pelas autoridades como uma possível laranja num suposto esquema investigado aí de corrupção pela polícia. O foco dessa investigação é para apurar se houve desvio de dinheiro por meio de contratos entre clubes e a empresa, nesse caso aí o do São Paulo, né? E aí, nessa investigação, esses dirigentes teriam recebido alguns ganhos irregulares, supostamente, tá? Foi uma denúncia anônima, as autoridades estão investigando essas empresas contratadas para poder entrar nesses contratos, né? E aí a polícia passou a analisar os empreendimentos ligados ao Rui Costa e o Carlos Belmonte. A investigação é conduzida pelo Tiago Fernando Correia, que é da 3ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração e Combate à Lavagem de Dinheiro. Segundo o delegado, há indícios que o São Paulo tenha sido financeiramente prejudicado, além de elementos que apontam para a existência de um possível esquema criminoso. Então, mais uma bucha estourando aí, né? Onde o São Paulo, caso todas essas denúncias sejam comprovadas, o São Paulo está sendo, assim, destruído por todos os lados. Sabe quando cai o boi, aquela expressão boi de piranha, né? Cai o boi na água, as piranhas vêm lá e corroem ali. É tipo isso, o São Paulo está sendo isso hoje, né? Então, mais uma denúncia aí, já emendando a dobradinha para a Pri e o Renan comentarem, né? Ontem nós tivemos também a decisão do Outem Aires de Abreu para que a votação do impeachment do Casares tenha um formato só presencial, o que dificulta que alguns conselheiros cheguem lá, e na interpretação dele do estatuto, é necessário que tenha 3/4 dos conselheiros aprovando o impeachment para isso seguir adiante. Ou seja, o Conselho de São Paulo precisaria ter 191 votos a favor para que o processo de impeachment do Casares siga. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para que o Outem seja questionado hoje no CT, já que ele convocou essa coletiva, né, Pri? Porque a percepção do torcedor é que existe uma manobra muito grande para o sistema proteger os seus membros lá dentro, né? E hoje acho que vai ser uma boa oportunidade, Pri, da gente tocar nesses assuntos lá, né? Cena, eu não sei nem como explicar o que eu. Cara, o que eu tenho. Quando eu vi esse negócio de que tem duas. Não é cláusula o nome, né, gente? Dois pontos lá, diferentes sobre o mesmo assunto. Cara, isso é inacreditável. Como é que existe um estatuto, né? Onde tem duas maneiras diferentes de você fazer o afastamento. Primeiro que isso não existe, é uma brecha escrota que existe no Estatuto do São Paulo. Eu pelo menos não sabia disso, a gente nunca vê, porque não precisa com tanta regularidade ficar vendo essas coisas, mas é um absurdo, cara, ter duas brechas dessa, e no fim, desculpa, mas o Casares não está errado. Algum imbecil colocou isso lá no estatuto e ele está tentando se proteger com um negócio que é legal, que está escrito lá no regulamento para você fazer a parada, entendeu? Então, assim, escroto demais. Eu fiquei incrédula que existe essa diferença de uma cláusula para outra. De novo, não sei se é cláusula a palavra, eu tô meio doida aqui, esqueci o nome. Mas, enfim,
E aí é óbvio, cara, é óbvio que o Outen vai fazer o que ele pode fazer pelo Casares, isso é fato, eles são fechados, eles são amigos, claramente o Outen Ares não não tem nenhum nível de interesse de seguir com esse impeachment do Casares. Eu realmente entendo, tá? Eu não acho maluquice essa parada do voto secreto. Eu realmente entendo que talvez ele presencial seja mais secreto, seja mais seguro. Mas então ele não pode ser numa data tão ruim, convocado em cima da hora, da maneira que está sendo. E aí, a gente, óbvio, não posso apontar o dedo para ninguém, não posso acusar ninguém de nada, mas me passa a impressão de que está todo mundo fazendo uma manobra, como eu falei, sequestrando o São Paulo, para não andar para frente com essa situação do Casares, sabe? E, de novo, igual na votação lá do Conselho Consultivo, meus sobrinhos estão gritando muito, tá vazando? Acho que Não, é que a pode. minha mãe montou uma piscina de plástico, eles estão fazendo a festa lá. Igual foi no Conselho Consultivo, que eu esqueci o nome do cara que votou a favor do impeachment, ele fala, eu não estou aqui falando que tem que impeachment o Casares, não é isso. Mas você tem que andar para frente com a situação a partir do momento que ele está sendo investigado e não arquivar completamente a possibilidade de afastar ele. Eu não estou aqui falando que o Casares tem que ser impeachment, ele está sendo investigado. Ninguém aqui está falando isso, ele tem que ser investigado e se ele for culpado, ele tem que sair. Né? A depender do nível, tem que ir para o lugar que mereça, a depender se de fato as coisas são verdade. Mas, no mínimo, dar validade para o processo você tem que dar. E o que me passa a impressão é que essas pessoas no São Paulo estão trabalhando para invalidar tudo que está sendo feito pela polícia, pelo Ministério Público. E aí, para mim, desculpa, mas é mau caráter pra caramba, cara. Porque, no mínimo, você tem que apoiar a investigação. Se você quer o mínimo de bem do São Paulo, mesmo que você não seja interessado no futebol, não torça para o São Paulo e sei lá o quê, mas se você trabalha lá, o mínimo que você vai querer é que seja investigado se uma pessoa estiver lesando todo o esquema, todo o sistema do funcionamento do clube. E nesse caso, parece que tem mais de uma pessoa lesando isso, né? Você até mostrou a matéria agora que o Estadão deu, né? Que cita outros dirigentes do São Paulo. Enfim, inacreditável, irritante. Eu não entendi até agora porque que mudou a data, inclusive, né? Porque é uma mudança que não resolve nada, né? Talvez 1, 2, 3, sei lá, voltem de viagem, mas também não resolve a vida de ninguém. Enfim, é tudo muito escroto, cara, muito escroto e muito desanimador. E a real é que o Outen Ares, se ele continuar com esse tipo de comportamento, ele também tem que começar a ser investigado. Basicamente é isso, né? Porque quem é conivente também tem que entrar no meio do processo. E até antes de passar para o Renan comentar, tem dois pontos, né? Um é o superchat aqui do Felipe, que ele lembra, né, que quando foram remover 2 conselheiros de oposição, a votação foi secreta e online. Aí quando convém, pode, né? E aí lembrando aqui um post antigo do Alexandre Gisbrecht, lá do Anotações Tricolores, que é um colega nosso também, um amigo nosso, aqui a gente traz um post que também foi relembrado por ele, de 2021. Deixa eu só tirar o banner aqui, que ele diz o seguinte, na época, né? 8 de dezembro de 2021. O medo da torcida fez o Outen Ares tornar virtual uma reunião que irá votar o golpe do estatuto, lá em 2021. Quando eles tentaram mudar, né, o estatuto ali para a reeleição do Casares, o voto foi online. Aí pôde, né? Pôde ser online, hoje não pode. 5 dias depois do golpe, parece que só para dar um contexto, eles na época alegaram que por conta da pandemia era mais seguro fazer a votação online. Só que 5 dias depois da tentativa do golpe do estatuto, a pandemia acabou, porque aí teve show lá no São Paulo, show presencial. Então, assim, é muito quando convém, né? Conforme convém, os caras fazem as decisões para se proteger.